Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, eu me chamo Matheus, eu tô aqui entrevistando Milena, né, que vai se apresentar posteriormente. Essa entrevista faz parte de uma pesquisa, né, que nós estamos realizando para fazer um mapeamento dos movimentos sociais, né, que atuam principalmente na região do antigo quilombo do Cabula ali, no miolo de Salvador, né. É, Milena, fale mais um pouco sobre você, né? E sobre o bairro que você mora, por favor. Certo. Então, meu nome é Milena Rocha. Eu moro no bairro da Mata Escura, que é um bairro periférico de Salvador, né? É um bairro que é majoritariamente negro. E, assim, é um bairro que ele é conhecido, infelizmente, como a maioria dos bairros, né? Conhecido por uma violência. E não é mostrado, assim, o quanto que esse bairro ele tem de cultura, tem de força e tem de luta. E eu faço parte de um movimento de mulheres que se chama Olga Benário. Então, assim, os movimentos sociais são de grande importância, tanto para mim quanto para o meu bairro, que é um bairro onde tem assim, uma população que é majoritariamente de classe, né, que é de classe popular, é uma população que tem uma força muito grande, sim, que está muito engajada nos movimentos, tanto artísticos quanto movimentos sociais, mesmo movimentos de luta. Ótimo. É, E o que é que esse movimento, o movimento de mulheres Olga Benário, defende? Defende como princípio, né? Qual é a questão, assim, fundamental para vocês que são do movimento de mulheres Olga Benário? Então, o Olga Benário é um movimento que está presente no Brasil inteiro e é um movimento de mulheres marxista, porque a gente entende que não é possível acabar com o machismo sem acabar com o sistema, né, que se apropria da exploração das mulheres, que é o capitalismo. Então, a gente somos um movimento marxista. A gente entende que a gente precisa organizar as mulheres trabalhadoras e fazer um trabalho mais profundo a respeito da luta das mulheres. Né? A gente entende que falar sobre a luta das mulheres não é falar apenas de uma forma superficial. A gente precisa entender qual é a raiz da nossa exploração, qual é a raiz da nossa objetificação, já que o machismo ele não surge do nada, né? Ele tem uma história e ele é, é, faz com que as mulheres sejam, né, cada vez mais exploradas, com que as mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que estão na base da pirâmide de classe, que essas mulheres recebam menores salários, que essas mulheres estejam em piores empregos, né, estejam em locais subalternos. Então é importante que a gente tenha um entendimento da onde surge essa exploração, né, porque ela acontece e quais as formas de combatê-la. Ótimo. Só uma dúvida, Milena. Qual o contexto econômico do seu bairro? Então, a Mata Escura é um bairro pobre, assim, é um bairro de classe popular. Então, a gente tem uma população que trabalha majoritariamente em trabalhos precarizados, sabe? A gente tem mulheres que trabalham em serviços domésticos, a gente tem uma população de rua também muito grande, a gente vê muito, uma população que mora em barracos, que mora na rua, assim. A gente vê muito populações que não tem nem como que se alimentar, assim, que está em segurança alimentar. Então é um bairro assim bastante popular, né? É uma classe marginalizada, assim, uma classe de população pobre mesmo. Assim. Perfeito. Como é que o movimento de mulheres dialoga com essa realidade e como é que ele atua E, nesse contexto, né? sim, então, como eu coloquei, né, nós somos um bairro que a gente tem uma população de classe trabalhadora. E as mulheres são as mulheres da classe trabalhadora. E como eu coloquei, o Algabenário ele tem esse intuito de organizar essas mulheres.
Porque para nós é ensinado que a gente não deve ter acesso a conhecimento, acesso ao entendimento de que a gente pode falar de política, de que a gente pode se organizar. Então, o Olga Benário, ele faz esse trabalho entre essas mulheres. São mulheres que estão em tripla jornada de trabalho, né? Trabalham dentro de casa, trabalham cuidando dos filhos, trabalham fora de casa também, em trabalhos que são super explorados, cuidando de outras famílias, inclusive, né? A gente tem essa realidade entre as mulheres negras, que são as mulheres que estão vivendo majoritariamente nos bairros populares, principalmente no bairro onde eu moro, né? Isso é muito forte. Então, a gente tem esse trabalho de organizar essas mulheres e falar assim, a gente pode lutar, a gente pode transformar a realidade em que a gente vive. Então, assim, para dar um exemplo, a gente fez um trabalho recentemente com mães que tiveram suas cestas básicas cortadas pela prefeitura. Então a gente organizou essas mulheres, a gente fez um ato, né, contra isso. Então a gente deu voz a essas mulheres, são mulheres que são silenciadas, não têm as suas pautas escutadas, então a gente deu voz a elas e a gente fez com que elas colocassem essas demandas e se organizassem na luta mesmo. A gente faz isso com diversas outras mulheres, com diversos problemas, com suas diversas demandas. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz e que é extremamente importante. Ok. É, quais as principais dificuldades enfrentadas, né, pelo movimento e pelas pessoas que atuam nele? Então, as principais dificuldades enfrentadas, assim, de organização, mais especificamente, é fazer com que as mulheres entendam a força que se tem, porque a gente tem uma sociedade que fala para as mulheres que elas não devem pensar na luta, que elas não devem pensar em transformar a realidade que vive, e esse é um pensamento estratégico, né, para que a gente viva sobre a exploração do machismo, a exploração do patriarcado. Então a gente tem um pouco de dificuldade em organizar as mulheres, porque existe esse pensamento de que não é possível se organizar, de que não é possível transformar a realidade que a gente vive. Mas sim é possível, né? A gente faz esse trabalho para mostrar às mulheres que é extremamente importante que a gente esteja engajado, que a gente fale sobre a nossa realidade, que estejamos juntas para transformá-la. Isso acontece principalmente entre as mulheres trabalhadoras, né? Porque existe uma carga de trabalho muito grande entre essas mulheres, principalmente as mulheres que são mães, inclusive. Existe uma carga muito grande, então quando a gente fala em se organizar, a gente tem que levar em consideração essas triplas jornadas de trabalho. A gente tem que levar em consideração que essas mulheres, elas precisam avançar, né, nessa consciência de que é possível sim que a gente esteja na luta, né, para transformar essa realidade, para que a gente não tenha mais que viver em uma sociedade que exista a exploração que a gente vive, a exploração de classe, os assédios que a gente sofre na rua, dentre diversos outros problemas. Entendi. E sobre o aspecto financeiro do movimento, como é que ele é financiado? Como é que vocês fazem? Então, é um movimento que ele é autossustentado. É um movimento que a gente contribui, né? As próprias participantes do movimento contribuem para eles e a gente também tem contribuições por doação, né? A gente tem a nossa casa de referência, que se chama Preta Zeferina, e ela é uma casa que recebe doação, assim, de outras pessoas, de outras organizações, e é um movimento também que é autossustentado, né? As próprias integrantes contribuem para que esse movimento consiga avançar. Entendi. É, então, o objetivo central do movimento é transformar a realidade do sistema capitalista numa sociedade socialista, né, nesse caso. Exatamente. Porque, como eu coloquei, né, a gente tem um sistema que se apropria, né, do patriarcado, do machismo, e contribui para a exploração do nosso corpo, a nossa objetificação, a exploração do nosso trabalho. Então, não tem como a gente alcançar uma sociedade livre do machismo, ainda vivendo sob um sistema que permite com que isso aconteça. Então, a gente precisa transformar o sistema que a gente vive.
para que a gente consiga melhorar, né, as nossas condições de vida. Ok. Para finalizar, Milena, eu queria que você falasse um pouco, eu queria pedir, né, que você falasse um pouco sobre qual a importância do movimento para você e para sua comunidade, né? Como é que ele impacta na sua vida e na vida das pessoas aí da Mata Escura. Então, para mim, é de extrema importância que eu esteja nesse movimento, porque foi um movimento que me transformou. Assim. Antes de estar organizada no Olga Binário, eu não entendia assim a minha força, né? Eu achava que o que eu falava não era importante, que eu não poderia pensar sobre o que estava ao meu redor, sobre a sociedade que estava ao meu redor. Eu não entendia que as condições que me eram proporcionadas pelo machismo não eram culpa minha, né? Eram culpa de uma sociedade que oprime as mulheres. Então, a partir do momento em que eu me organizei, eu pude entender tudo isso e também eu pude ajudar outras mulheres a terem esse entendimento, né, de que a culpa não é nossa, a culpa é de uma sociedade que é machista, da sociedade capitalista, de uma sociedade que quer que a gente acredite que todos os problemas que a gente sofre é de nossa responsabilidade, mas não, o que a gente tem que fazer é entender que a gente precisa se organizar contra isso mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha um movimento que seja a vanguarda em avançar a consciência das mulheres e fazer com que a gente transforme essa condição que somos colocadas. E para o meu bairro, né, para Mata Escura, é de extrema importância, porque a gente tem um bairro onde as mulheres estão totalmente imersas em uma realidade em que uma realidade assim, de extrema exploração mesmo. A gente tem mulheres que são pobres, são mulheres da classe trabalhadora, são mulheres que são mães, que passam por diversas contradições fornecidas por esse sistema. Então é muito importante que a gente tenha um movimento que fale para essas mulheres que sim, é possível que a gente tenha uma realidade completamente diferente, uma realidade em que a gente possa ter uma vida assim, digna, né, enquanto mulheres. Então é muito importante que a gente tenha um movimento para isso, porque a gente não vai conseguir isso de forma espontânea. A gente só vai conseguir se a gente tiver um movimento que nos organize de fato, né, e que mostre pra gente o direcionamento, né, que é a luta mesmo. E é isso. Então, Milena, muito obrigado pela entrevista, tá? Agradeço de coração e muita luta aí. Muita força, muita luta. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Nada.